Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Topelli e deixa eu trocar o óculos para vocês me verem melhor. E eu vou falar para vocês sobre o TDAH na nossa família. Eu tô num trânsito, numa fila, se andar eu vou dirigir. E daí eu continuo falando com vocês, tá bom? Eu quero contar como tudo começou pra deixar registrado aqui. Eu tô divulgando no meu Instagram com alguns posts contando um pouco da história, mas eu acho que é importante deixar gravado em vídeo um passo a passo do que realmente aconteceu, que é legal pra poder ajudar outras pessoas também que de repente tenham na sua família, tá? Então vamos lá. Eu sou casada com o Ian há 11 anos. Eu sempre notei um jeito dele assim, meio parado, meio lento, mas, enfim, o jeito dele. Sempre perdeu a carteira, sempre não achava onde estava. E o jeito dele fazer o quê? Daí depois a gente teve um filho, o Pedro. Muito esperado, planejado, tudo certinho. E tinha esse jeito lento do pai. Então, tudo bem, puxou o pai. Daí depois a gente teve o Heitor, também planejado, esperado. E daí ele era mais agitadinho. E eu sou bem agitadinha. Então, um puxou o pai, outro puxou a mãe e deu família feliz, completa. O Pedro sempre teve esse jeito, meio distraído, mas quando ele tinha uns 2 aninhos, eu fui buscar ele na escola e ele tava encostado na parede, assim, enquanto todos os amigos estavam brincando. Daí eu achei estranho e fui conversar na escola pra ver o que acontecia, se era recorrente esse comportamento dele. Aí na escola tinha uma psicóloga que avaliou ele, eu pedi para avaliarem, né? Daí ela avaliou e disse que era o jeitinho dele, que ele precisava desse tempo observando o ambiente para se sentir confiante e depois se inserir. E ele fazia isso no horário que eu estava indo buscar ele, porque eles trocavam de sala para começar o plantão escolar. Então tá, tudo bem. Ele nunca foi de super fazer amigos, assim, mas ele se dava muito bem com a turminha dele da escola, que é a mesma escola sempre, então conhece todo mundo, enfim, se dá com as pessoas da escola. Daí, o Heitor, com 3 anos e meio, ele sempre foi pestinha, sempre foi agitado, sempre tudo. Nesse estilinho meu, assim, agitado. Daí, falante e tudo. Só que com 3 anos e meio, ele tinha otites recorrentes, a gente acabou fazendo uma cirurgia e colocou um carretel no ouvidinho. E daí fez nariz também, que a adenoide estava ocupando muito. Fez garganta também. Nesse período ali de recuperação, 1 semana ele não conseguiu comer direito, e ele é bem comilão. E meio que deu um desespero nele, assim, por não conseguir comer. E ele começou com umas crises de raiva, assim, nessa época. Aí, tá, tudo bem. O médico tinha falado antes da cirurgia que ele ia começar a ouvir melhor, então poderia irritar um pouco ele, né, de não saber lidar com isso e tal. Daí a gente achou que era isso. Só que foi continuando, foi piorando, umas crises de raiva, um descontrole. Eu sempre fui uma mãe presente, assim, nas reuniões da escola, participativa. Eu já estava notando essas crises de raiva, mas a professora disse que estava tranquilo. Não... Na reunião do final do ano, no caso, né? Daí, quando chegou... Daí eles fazem uma reunião bimestral, trimestral. Não me lembro se é bi ou se é tri. Daí, depois, ela falou, não, realmente tem alguma coisa, ele tá com dificuldade na escola, os
os amigos estão brincando, ele vai lá e destrói a brincadeira dos amigos. Com essas atitudes, ele tá sendo rejeitado pelos amigos. Ninguém quer brincar com ele porque sabe que ele faz isso. Ele não tá querendo aprender as letrinhas e os números, ele tá fugindo. Assim, não fica com a atenção focada, né? Então, assim, tem alguma coisa errada. Eu sei, então, eu já achava que tinha alguma coisa errada. Mas daí ela me confirmou tendo prejuízo na escola. Junto com isso, a gente já falava sobre isso em casa, né? Eu e o Ian, a gente notava que estava acontecendo alguma coisa, que ele estava com umas crises de raiva muito intensas, que não era assim aquela coisa assim de criança que foi contrariada só, sabe? Tava um nível mais hard, assim, mais forte. Daí, o que a gente fez? A gente começou a pesquisar sintomas na internet pra ver se a gente achava alguma coisa que se enquadrava, né, com o que ele tava sentindo. E eu sempre fui de pesquisar coisa de psicologia infantil, como educar, como construir crianças mais fortes, felizes, como educar sem bater e tal. Daí, naquele meio tempo, o Ian recebeu um cliente que falou que tinha TDAH. Só que o Ian não sabia o que era e foi pesquisar na internet. Eu também não sabia o que era. E nisso, na pesquisa, o Instagram, ele começa a te mandar publicações semelhantes com o que tu pesquisou, né? Daí o Ian começou a receber bastante coisa e me mandava. E eu, meu Deus, era muita coisa. Eu também comecei a seguir uma moça por causa do cabelo cacheado e ela também começou a falar sobre TDAH que ela tinha. Gente, só aparecia TDAH no nosso Instagram, enfim. E daí o Ian começou a olhar as características, o que eles sentiam, né? Todas as informações sobre o que TDAH, e o Ian disse assim, sou eu? Isso daqui sou eu? Muito se encaixava no Heitor, que era o que a gente tava buscando, mas o Ian se identificou também. E a gente identificou o Pedro também, porque o TDAH tem mais do que um tipo. Então, no final das contas, a gente, achou a resposta. Só que a gente não é médico, né? Então, a gente tinha que ir no médico. O Ian marcou um psiquiatra daí pra poder ir. E nisso, o Heitor teve uma crise muito forte, ele gritava muito. Daí eu disse assim, meu amor, eu sei que tá acontecendo alguma coisa contigo que tá te incomodando. Fala pra mamãe o que é pra eu poder te ajudar. Daí ele disse assim, mãe, a minha cabeça não deixa eu falar, não deixa eu escovar o dente, não deixa eu nadar. Daí eu disse assim, meu Deus, eu não sei o que é isso, mas a mamãe vai atrás pra tentar te ajudar. Daí eu falei com uma mãe de uma amiguinha do Pedro, que é psicóloga de adulto, e relatei assim mais ou menos a história e falei que ele falou isso, que eu não sabia nem por onde começava, se eu ia no meu psicólogo, o que eu fazia, né? Gasta assim, leva no neuropediatra, porque pode ser dor. Pode ser dor. Buzinei pra um cara que tava cortando a minha frente. Pode ser dor, pode ser alguma dor que ele não sabe falar e o neuropediatra vai avaliar tudo. Eu disse, tá bom. Daí eu marquei um neuropediatra. A briga do convênio eu conto em outro vídeo. Mas, resumindo, ele foi no neuropediatra e a gente começou o quê? A notar tudo que a gente via de diferente nele. O comportamento dele, o que acontecia, como que eram as crises, o que ele fazia, como era a nossa família. Daí a gente começou a anotar não só do Heitor, a gente anotou do Heitor, do Pedro, do Ian e até meu. Todas as coisas assim diferentes ou coisas que a gente notava. Aí, quando a gente foi na neuropediatra, o Ian já tinha ido no psiquiatra. E o psiquiatra, com a lista dele, ele tinha 2 páginas de coisa que ele tinha anotado do jeito dele. Quando chegou no final da primeira, o psiquiatra disse assim, não precisa nem continuar, tu tem TDAH. Daí, nossa, o Ian tem TDAH. Daí a gente foi na neuropediatra e falou todos os sintomas do Pedro e do Heitor. Resumindo,
Ela disse assim, eu não vou bater o martelo ainda, porque numa consulta só, a gente não faz isso, a gente investiga mais. Mas, pelo que vocês estão relatando, pelo que a escola está relatando, eu direciono para o TDAH e vamos investigar mais. Daí o que ela fez? Pediu para a gente fazer uma avaliação neuropsicológica que aplica testes para levar para a escola, para levar para os pais preencherem e para eles conseguirem, num leque de transtornos, aplicar testes e direcionar para realmente qual transtorno que eles têm. O da neuropsicóloga eu também conto em outro vídeo, mas basicamente a gente já foi mais do que uma vez na neuropediatra, conversou e tudo, e no fim sim, eles têm TDAH. Como tem 3 tipos, tem o TDAH desatento, que é mais viajão, meio lento, que é o Ian e o Pedro, e tem o impulsivo hiperativo, que o impulsivo faz as coisas sem pensar e depois, putz, não devia ter feito, e o hiperativo que agitado, tem a hiperatividade motora, tipo o Heitor fica batendo pé assim o tempo todo. E ainda tem o combinado, que a gente acha, que a médica acha que o Pedro hiperativo e desatento, que pode ser os 2 juntos. Então, é isso. A nossa família tá diagnosticada com TDAH. Se tiver mais dúvida, alguma coisa, coloca aqui no comentário. Me segue lá no Instagram, @AnaOtobelli, que eu tenho uns posts lá e também publico algumas coisas, assim, mais diariamente do que aqui no YouTube, né? E é isso, gente. Tem que trabalhar. Beijo, fui!